Comigo no estúdio, o colega jornalista Guto Tavares. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias, que está pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Eu comentava aqui com o colega Guto Tavares, em uma semana, como presidente da Câmara, Karina Soturbo, digamos, conseguiu se destacar, né? Mas não conseguiu fazer uma sessão. Imagina se ela é presidente por 2 anos, imagina. Houve rumores lá, né? Inclusive o Pedro Notaro publicou hoje nos canais de comunicação que ele gere, né, nas suas redes sociais. Aliás, quem não segue, segue lá o Pedro Notaro, que tem sempre alguma coisa inusitada para ler lá, para se informar. E ninguém me contestou, E não. o Pedro publicou informação sobre uma possível exoneração de um servidor Do Tiziano. da confiança do Tiziano. E o Tiziano parece que Gritou 6. Ela gritou truco, ele gritou 6. Ah, manda o meu e manda os 4 seus, pronto. A hora que ele volta, ele põe o dele de volta, lógico. Exatamente. A Avenida Tiradentes foi raspada para colocar asfalto novo, está há mais de 20 dias sem nada, um monte de buracos, Rogério Ferrari. É verdade, é verdade. Engraçado que foi raspada primeiro a Tiradentes do que a Timóteo. E a Timóteo Penteado, pelo menos no trecho que eu circulo toda terça-feira para vir para o radar, ela já está recapeada. Não está sinalizada ainda, mas já está recapeada. A Tiradentes ainda não. Agora, cá entre nós, hein, a qualidade desse asfalto está me impressionando. Ou a má qualidade, melhor dizendo, né? E os bueiros todos profundos, repararam nisso? Eles vêm, né, passam o tapete. Mas os bueiros ficam todos... Os bueiros viram buracos. Mas é provável que haja um acabamento ali mais para frente, viu, Pedro? Não acredito. Será que não? Não acredito. Não acredito. E, ao mesmo tempo, aqui na Timóteo já fizeram uma valeta. Já estão fazendo buracos no asfalto. Isso é muito triste. Ali no Cocaia, por exemplo, tem tem vias que eu circulo que, sinceramente, como cidadão, eu percebo que não seriam necessários nesse momento. Não seria prioridade fazer o recapeamento, porque foi recapeada há pouco tempo. Ali, por exemplo, no Cocaia, não vou me recordar exatamente o nome da via, mas é bem próximo à igrejinha do Cocaia ali, naquela região. A via foi recapeada no ano passado. E aí estão raspando de novo para recapear novamente. Aí você tem, por exemplo, a Sumaré, que é ali no Taboão, que precisa muito ser recapeada e ainda não tem nenhuma informação de que será recapeada. A Vera Lúcia Leme comenta, na Timóteo, perto de vocês, o asfalto já saiu e bastante. Vergonha a qualidade desse asfalto. Boa noite. Obrigado, Vera. Olha, realmente a qualidade do asfalto está deixando a desejar, hein? Estou observando, porque eu passei na capital domingo, né? Lá estão recapeando também, né, em São Paulo. A qualidade é muito diferente, você percebe a qualidade do asfalto. Tá, mas o problema disso, até por uma questão política, é se o asfalto é ruim desse jeito, não chega até o ano que vem, não, hein? Em boas condições de Mas eu uso. te faço uma pergunta, quem é que atesta a qualidade do asfalto? Tá aí Quem? uma pergunta que não tem resposta, pelo menos Ninguém. pública, né? Quem que atesta? Deveria haver um controle de qualidade. Então, quanto revanchismo por parte dessa vereadora? Ah, não é revanchismo não, Tereza Barbosa, são outros 500. Se é que você me entende. 18h22. Diga, Guto, quais são as novidades? Pedro, chamou a atenção esse final de semana a reclamação. Boa noite, Marcelo Lousada aí na audiência, mandando um abraço para todos nós aí, boa noite. Já está em Miami, ô Marcelo? Responde aí. Audiência internacional do Radar de Notícias. Chamou a atenção a reclamação de um telespectador do Radar de Notícias, o Cleiton Couto, de uma operação que envolveu agentes de trânsito e também o pessoal do pátio particular da cidade, né, o pátio de veículos. Foram recolhidos 25 veículos, segundo esse telespectador, ali na região da Praça 8, ali na Trajano de Farias, no condomínio Reserva Maior. Os carros estavam estacionados, alguns sob a placa de proibido estacionar, mas outros não. Outros, segundo as informações que a gente apurou, alguns foram... Tá do lado aqui, eu vou levar junto. Peraí, isso motiva o recolhimento do automóvel? Não, se você está estacionado num lugar inadequado, Não é multa? sob a placa de proibido estacionar, também dá recolhimento. Também dá recolhimento. Então aproveitaram e faturaram lá. Olha, 25 carros levados um domingo à tarde é muita coisa, né? Fizeram isso lá na Tapajós também. Tá faturando, hein? Fazendo operações grandes na cidade, né? Não foi lá que o delegado, como é que é? Palumbo?
delegado foi lá, deputado, fez uma denúncia aí. Foi. Exatamente, do pátio, né? Que inclusive Isso. já teve visita de vereadores que foram até o local por conta das más condições naquele Eles momento. cobram, sei lá, R$ 500 por veículo andar 100 metros. Ei, rapaz. Muito Mas bem, que fica mais aí a outro? dica para a população, para os motoristas, evitar o máximo possível qualquer tipo de parada em local que é sinalizado que é proibido de estacionar. Porque a gente fica sempre ali naquela dúvida, né, Pedro? Então, naquela divergência. Há que haver bom senso? Sim, mas também se o carro está estacionado no lugar que não deve, a lei é aplicada. Por mais que seja no domingo à tarde, às vezes as pessoas vão visitar os parentes num condomínio, aí acaba lotando a capacidade de estacionar ali na área próxima àquele condomínio, que isso aconteceu no domingo à tarde, né, na região da Praça 8, que eu conheço bem. Mas, enfim, não tem como você também defender um bom senso, enfim, é difícil, é uma coisa difícil. Mas aí no caso, cá entre nós, eles não estão visando o cumprimento da lei, estão visando faturamento. Boa noite, Gutierrez. Quem é Gutierrez? É você? Cris Malvina, não é, a Cris é que ontem você aqui no Radar de Notícias, quando eu estava na audiência, você falou Gutenberg Tavares, e não Guto Tavares, ela entendeu Gutierrez. Ô, louco, é Gutenberg. Gutenberg. O pai da imprensa. Olha, boa noite, Guto Tavares. Ela não sabia que o nome era Gutenberg? Não. Você sofreu bullying com esse nome? Né? Não, nunca sofri bullying. Mas é um nome diferente, né, cara? Exatamente, por isso mesmo. Mas o Guto é mais fácil, né? Muito manjado. Não era. O Rubinho tá na audiência, o Rubinho ali do Jardim Acácio reclama muito dos serviços que são feitos pelas terceirizadas que tapam os buracos ali para a Sabesp. Estou em Miami, sim, Marcelo. Eu vou te mandar a minha listinha daqui a pouco. Aquele brasileiro que não pode ver um brasileiro em Miami, já manda um pedido. Se puxar a placa e tiver pendência, é pátio na certa. E a lógica de quem paga os impostos. Maurício Ribeiro, concordo plenamente. Agora, duvido que tenham levado algum, como é que chama, aquele calhambeque todo estrupiado. Duvido. Sabe que ninguém vai pagar? E pelo que eu apurei também, tem a ver com denúncia. Alguns vizinhos incomodados, ali, porque é uma região, não sei se você conhece o Colégio Maria Angélica. Não. Escola Maria Angélica, perto da Praça 8, próximo ao cemitério Primavera Zoom, ali no Taboão. Então, às vezes, os vizinhos ficam incomodados com o prédio que foi erguido e muito carro, muito fluxo, e os vizinhos estão reclamando para o pessoal do trânsito, aí o pessoal vai e faz a operação. Boa noite, Guto Tavares e todos os radar. Quem é? Norberto Leandro. Está na audiência aí também com a gente. Quem mais, Norberto. Guto? Quais são as notícias? Né? Agora, Pedro, chamar a atenção para um problema que, inclusive, foi tratado lá. Não tem porquê, Cris Malvina. Pedro Notário falou ontem Gutenberg. Só foi entendido errado, não tem problema nenhum. Mas Guto eu prefiro, viu? Guto Tavares. Aí, ô Pedro, chamar a atenção, até foi uma demanda tratada na Câmara Municipal pelo vereador Laércio Sandes, que é com relação às creches e escolas municipais, as filas, né, por vagas para as mães. É um assunto recorrente agora. Olha, eu toda semana praticamente eu recebo mensagem no celular de alguma mãe pedindo auxílio para conseguir uma vaga na rede municipal, seja na escola, seja na creche. E aí chegou um caso aqui pra gente, que é uma vaga, a mãe, a dona Rumara de Lima Silva, ela fez o pedido no dia 10 de fevereiro de 2023. Portanto, daqui a 2 dias, há 6 meses. E há 6 meses ela aguarda essa vaga para a filha dela, que é a Antonella de Lima Gonçalves. Ela pediu a vaga no berçário 1, na EPG Milton Luiz Ziller. Ela mora aqui no Picança, a Luiz Ziller aqui na região também do Santa Mena. E aí conseguiu um emprego, é uma mãe, ela precisa pagar aluguel, precisa, né, dar as boas condições, ou condições mais dignas para a criança. E tá naquela, não pode trabalhar porque também não tem onde deixar a filha, tá? Entre perder o emprego e ter a condição de comprar o leite da filha. Então, é uma situação bem complicada que a prefeitura precisa colocar mais energia para resolver. Eu já encaminhei, na verdade, essa demanda para a Secretaria de Educação, questionando, porque uma demora de 6 meses, ela deixa de ser razoável, né, Pedro? Uma demora de 1 mês é ruim, mas 6 meses é muita coisa, gente. Como é que a prefeitura explica tantas crianças fora da escola? Gostaria de ouvir essa resposta. Eu fiz esse questionamento até porque pode ser que tenha uma explicação. Eu questionei qual que é o prazo adequado, por que está tendo essa, qual que é o tamanho da fila,
Nesse caso, a mãe não consegue a vaga lá. Qual que é a orientação? Ela fica fora da escola? Não, fica e fora quem- da creche? Peraí. Tem uma alternativa? Tem uma terceirizada? Tem uma que tem... E quem define, quem escolhe, ó, teu filho tem vaga, pro meu não tem? Quem definiu? Provavelmente é a ordem de chegada, né, Pedro? Quem chegou pediu primeiro, surgiu a vaga, você fica numa fila de espera e você entra. Mas a demora de 6 meses, no caso aqui da Rumara de Lima, para a filha dela, que é a Antonella, é uma demora que ela ultrapassa o razoável. É uma demora que não pode acontecer numa cidade rica e grande como é Guarulhos. Você pode transferir para uma conveniada, achar alguma solução. Ou pagar numa particular. Exatamente, por mais que possa ser mais onde você paga o transporte para essa mãe, mas o que não pode deixar é a mãe sem a condição de colocar essa criança na escola ou na creche, até porque não é um direito da criança até, não é nem um direito da mãe, é o direito da criança de estudar, de ter uma formação. Maurício Colim está aí na audiência, obrigado. Maurício Colim, foi muito diretor importante. do CIESP, né? Ou da Diretor CIESP. do CIESP, ele foi muito importante naquele processo da taxa do lixo, né? Pedro, muitos carros abandonados porque não leva para o pátio, Silvio, porque não é interesse econômico. A verdade é essa. Não há verdade econômica. Pedro, já sabe quem é o presidente do Podemos em Guarulhos? Quem é o Guto? Você sabe? Podemos não seria o... Teve uma mudança aí agora? Então, o rumor é de que seria o... Inclusive, ele é cunhado do professor Jesus. Ah, o Valber. Valber. Valber Mendes, agora lembrei. Mas não saiu ainda, o Rabi falou ontem. Todo mundo anunciou, mas ninguém publicou. Então não está valendo. Exatamente, Só vale quando... quando... inscrito. Lê para mim, por favor. Inclusive, Guto, o vazamento da agora Takahashi. Você Takahashi Tamura, mas acho que é Takayoshi, né, Rubinho? Da Takahashi Tamura está a todo vapor. Já fizeram esse serviço umas 10 vezes, um serviço muito ruim. Não é possível. Será que não tem solução? O que o Rubinho reclama? Sempre está mandando no celular aqui a reclamação. A Sabesp vai lá, faz o reparo de um buraco, ou de um vazamento, perdão, aí vem uma terceirizada para tapar com a camada asfáltica. 2, 3 dias depois o vazamento abre de novo e volta a vazar. E como ele é do bairro, ele isso é recorrente, não é uma vez, são 5, 6 vezes. O que ele suspeita? O cara faz o serviço que é para estourar de novo, para ir lá cavar e fazer de novo o serviço, só pode ser isso. Ou não sabe consertar também. Abre uma queixa na ouvidoria da Sabesp. Nesses casos, o Conselho Tutelar não pode intervir? Boa pergunta, deveria, né? Boa pergunta e boa dica. Inclusive, como a gente encaminhou essa demanda para a Secretaria de Educação, vamos aguardar um retorno para dar uma resposta para essa família, para essa mãe, e também uma orientação para as outras, porque eu não tenho como mandar tudo, Pedro. Eu vou ler. Chegando na redação, estava chegando mensagem de outra mãe querendo vaga, e a gente tem que ter uma orientação para passar para essas pessoas. Manda para o Ministério Público também. Então, o que acontece muitas vezes, as mães ou as famílias, elas procuram a Defensoria Pública, a Defensoria Pública entra com ação e obriga a Prefeitura a fornecer a vaga. Isso eu já vi muitos casos semelhantes a esse. A Prefeitura espera isso. Então, infelizmente, mas só que assim, é você criar um problema para a mãe, que já está aí desesperada, querendo arrumar um emprego, ela vai ter que gastar com condução para ir até a Defensoria, agendada a Defensoria, não é de um dia para o outro, o processo pode demorar um mês, e até lá a mãe, às vezes, perdeu o emprego. E a Cida Martins, Guto, estou esperando sua resposta. Ô, Cida Martins, meu bem, vou te fazer. Na verdade, eu já te fiz um convite para a gente tomar um café e com certeza vai ter uma ajuda. Agora, é muita responsabilidade. Ela é presidente do Conselho de Segurança do Taboão, do CONSEG. Ah, tá. E ela está querendo uma participação maior. Eu me comprometi a ajudar mais, mas a responsabilidade que ela quer passar é muito grande. Acho que está em boas mãos, viu, Cida, com você. É só mandar para o MP sobre o vazamento. Então, mas olha só a dificuldade, né? Você tem que recorrer ao Ministério Público sobre um vazamento. Não, aí não, vai para a ouvidoria que vai. Na ouvidoria da Sabesp vai. Ou na ANA, né? Agência Nacional de Água, né? Sim, faz sentido. Há outros meios. Agora, esse negócio de escola, o Ministério Público deveria ser acionado, né? E o Conselho de Educação da Câmara Municipal, seja quem for, não sei quem são, deveria também se manifestar, né? Você sabe que é impressionante. A comissão, você fala? A comissão? Sim, comissão permanente. Eu acredito que o Lauri Rocha faça parte, porque nesse questionamento que teve lá na Câmara, ele foi até a tribuna se pronunciar sobre esse assunto. Eu vou tratar amanhã, ele vai estar na sessão Lauri Rocha, vereador Lauri Rocha, e eu vou conversar com ele sobre essa demanda. No Legislativo norte-americano, essas comissões permanentes funcionam e funcionam muito bem, viu? Elas são muito importantes, ativas. Aqui
no Brasil, principalmente em Guarulhos, eu não vejo. Mas é um meio pelo qual o vereador ou a vereadora pode fazer política, pode, né, enfim, propor ações que possam repercutir para a cidade, para a sociedade, né? Aliás, eu vou te relatar um caso. Quando eu estava na ouvidoria lá da Câmara, chegava uma queixa para determinado assunto, eu falei, olha, manda para a comissão permanente, né, que seja pertinente, permanente e pertinente. Aí o funcionário falou para mim, os vereadores não gostam de receber problema. Eu falei, não acredito. Para com isso. Manda para lá. Não, tinha queixa, por exemplo, eu me lembro, queixa de merenda escolar. Eu mandei para a Comissão de Educação. O vereador Lauri subiu na tribuna e falou e tal. De certa maneira, estou dando até informação. Claro, o vereador que tiver a vontade de trabalhar, ele tem que usar essas informações justamente para buscar exercer o seu papel. O servidor na época falou, não, melhor não levar problema para os vereadores. Eu falei, que isso? Mas às vezes pode ser também uma certa excesso de zelo. Excesso de zelo com os vereadores. Eu percebo o seguinte, lá na Câmara também, a gente atua lá, e há alguns servidores, não são todos, claro, mas há alguns servidores que têm um certo receio dos vereadores. Muito. Alguns mas não, pode vários. ter, mas o vereador ele é um representante eleito da população e ele está ali como um servidor público. Eles têm medo. E de passagem, inclusive, porque o de carreira é o que vai ficar ali para sempre, ou pelo menos até se aposentar, ou então quanto quiser. O vereador não, a cada 4 anos ele tem que renovar o emprego dele por meio de uma eleição. E alguns são reeleitos, outros não são. Então, obviamente, que o vereador é uma autoridade, ele tem a representação da população, ele é a autoridade. Mas a autoridade você respeita, você não tem medo da autoridade. Mas cá entre nós, alguns vereadores dão medo mesmo. Vai dizer que não? Sinceramente, sim. Então, meu amigo. Bom, e amanhã, inclusive, tem sessão na Câmara Municipal. São 15 itens na ordem do dia para votação, projetos de lei, e no grande expediente são 104, muitos requerimentos, inclusive também deliberação de alguns projetos de lei. E aí eu estava lendo aqui a pauta e vi aqui um projeto de lei do vereador Tiziano Americano, que é o presidente, falando sobre o Dia do Nordestino, né, incluindo no calendário municipal essa comemoração de maneira oficial. Guarulhos, a cidade, tem muitos nordestinos, São Paulo também. E eu lembrei do Romeu Zema, lá de Minas Gerais. Que desastre. Que o que ele disse, né? Que ele tinha que fazer ou que ele está pregando. Sul-Sudeste contra o Nordeste. Por mais que ele possa ter sido infeliz na fala, ou talvez não tenha conseguido passar exatamente o que queria, ou o que pensa, mas é um prato cheio para a oposição, né, Pedro? Está indo muito mal. Ele é engraçado, porque ele é governador de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que mais representa o Brasil. Né? Tem aqui divisa com São Paulo, Rio de Janeiro, com a Bahia. Exatamente, tem lugares lá que inclusive recebem verbas do governo federal para o combate à extrema pobreza, porque tem algumas regiões lá de Minas Gerais que é muito semelhante ao Nordeste, né? Muito, lá o da Mata, lá, como é que é? Borda da Mata, sei lá. E Minas Gerais é tão significativa para o Brasil que quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição para presidente. Nunca aconteceu o contrário, né? Então, a cidade de Guarulhos está caótica. A região do Taboão tem um trânsito intenso em horários de pico e vemos que o poder público não tem estudo para a região. Advogado Sandro Bertoldo, é isso? É o advogado Sandro Bertoldo e ele tem razão, porque o caminho que eu faço, Pedro, todo dia eu saio do Taboão, vou para o centro de Guarulhos, do centro de Guarulhos venho para cá e vou rodando essa cidade, mas todo dia eu saio e volto para o Taboão. É caótico. Tem dia que dá até desespero. Você demora, assim, às vezes 1h20 do centro de Guarulhos até o Taboão, até chegar no Jardim Paraíso. Você sabe que às vezes eu estou indo lá na padaria Favos de Mel, eu já estou pegando o anel viário para não pegar Timóteo Penteado. É tanto semáforo no Timóteo Penteado. Eu já pego o anel viário. Esse é um problema de engenharia de trânsito e também do modelo que a gente escolheu também, né, Pedro? É muito carro, não tem transporte público na cidade. Alguém me falou, né? Eu vou contar, alguém me falou que da base aérea, João Paulo I, né? Sim. Não, João Paulo II, né? Ou é João Paulo I? Não, João Paulo II. João Paulo I, Augusto, me corrige, cara. Da base aérea até Bom Sucesso, colocaram dezenas de semáforos. Diz que está um absurdo andar ali. Culto, boa noite, valeu pelo belo evento, fim de semana, aquele pênalti Mandrake foi fogo, hein? Eita, nós. Fala, Biriba, gente boa demais. Biriba, a gente participou de uma atividade esse final de semana, no sábado, jogos do Amigo do Rei contra um outro grupo de amigos que o Biriba estava jogando lá, um uniforme bem bonito. E aí o primeiro tempo eu joguei na lateral direita, dei belos passes, e no segundo tempo eu virei o juiz.
O árbitro. O árbitro de futebol. E aí, como o jogo estava, né, entre muitos amigos, aí teve um lance meio duvidoso, fiquei na dúvida, consultei o VAR e realmente foi pênalti, marquei o pênalti pro time adversário do Biriba. Mas Tinha VAR? Tinha, o VAR sou eu mesmo. Aí falaram lá, pênalti roubado não entra. Aí o Paulo foi bater o pênalti e perdeu o pênalti. Aí, imagina, mas foi tudo bem. Foi Não tinha nenhum árbitro de verdade, né? Eu? Foi um encontro. Fez curso? Tem que fazer curso. Tinha eu. Você sabe que eu tinha... A Carla não sabe disso. Sabia que antigamente, Carla, árbitro de futebol geralmente era policial? Sabia disso? Nossa. Sabe por quê, não? Apanhava. Porque ele já ia armado, né? Eu conheci dois. Então. Dois que eram policiais, se aposentaram, policiais. mas eles acumulavam a função de policial e árbitro em um dado momento da vida. O policial antigamente, o que ele fazia? Qual era o bico do policial? Era ser taxista ou ser árbitro de futebol? Não sabia. Todo taxista, a maioria era policial. Hoje em dia não, mas naquela época, lá nos saudosos anos 70. E o Biriba, inclusive, deixou o gol dele lá, marcou o gol dele. E aí do goleiro, você não deixa a bola passar. Boa noite, Pedro Notário, por favor, pede para dar uma atenção no terminal São João, muito sujo os banheiros, estou sem condições. Ajuda. Como é que é, Claudinha Graciano? Olha, lembrei do grande Wesley Nobre, da G4, não é isso? É a cooperativa responsável pela limpeza desse terminal aí. Mas cá entre nós também, banheiro público tem que ter manutenção constante, né? O BS do Haroldo Veloso, está impossível marcar consulta. Cadê os médicos, Claudinha? Haroldo Veloso. Audiência por toda a parte da cidade. Aliás, Pedro, me recordei aqui dos primórdios do Radar de Notícias quando eu comecei aqui, que a gente fazia algumas pautas e vistorias nesses locais, né? Fazia entradas ao vivo. Tá na pauta aqui da gente começar a visitar esses terminais de ônibus, por mais que não dá para fazer ao vivo pela questão, até dá, o Rafa tem a tecnologia, podemos também fazer dessa maneira aí para mostrar de fato como é que estão as situações aí nos equipamentos públicos que a população tem reclamado. Base aérea colocaram 26 radares na João Paulo I, a empresa que vendeu ficou muito feliz, eu acredito, João Pedro Dias. Não é possível, 26 me radares. Falaram. Louco. Que da base aérea até Bom Sucesso colocaram dezenas de radares não, semáforos. Você está falando de radar? Eu falei semáforo, radar, ixi. Se todo radar tiver Toma cuidado. Se todo semáforo tiver um radar. Bom, radar, mas radar bom é um radar de notícias, né? Esses outros radares aí. A periferia antigamente nunca que colocaria um radar na periferia. Né? Já virava tiro ao alvo. Mas aqui hoje também, em boa parte das periferias da cidade, o trânsito é muito caótico também. Não é só na região central não, viu, Pedro Notário? Você chega ali no Santa Emília para subir para o Jardim Paraíso pela Sumaré, pode separar 20 minutos tranquilo, você fica parado no trânsito. Eu fico imaginando uma viagem de ônibus lá do Fortaleza até o centro de Guarulhos. Deve levar 1h30, né? Horário de pico, com certeza. Não, tem pessoas que, por exemplo, moravam no Bom Sucesso e trabalhavam em Guarulhos, no centro. Prefere, às vezes, ir para Mogi, para Mairiporã, do que fazer esse trajeto, gasta menos tempo. Otávio Braga tem um semáforo em cada esquina. Trabalhei na Regional Taboão pela Paraguarão muitas vezes, ia a pé da Regional para a Praça 8 para pegar o ônibus, chegava, primeiro que muitos colegas que iam de carro, Cris Malvina Silva, acredito, às vezes é melhor ir a pé mesmo. Marco Gonzalez, obrigado. Qual é o teu bairro, Marco? Quem mais, Guto? Pedro, chamar a atenção, é um assunto que nós não gostaríamos de estar tratando, a gente não quer nunca defender a sociedade dividida, mas temos que todos nos engajar no Agosto Lilás. Eu antes de vir para cá preparando essa pauta, eu entrei na internet para fazer uma consulta e vi lá que hoje um homem foi preso depois de furar os dois olhos da companheira, da ex-esposa, da qual ele se separou em 2020. Para não olhar mais para nenhum homem. Para não olhar para mais nenhum homem, para não enxergar nenhum homem. E na frente dos filhos. O cara fez uma coisa dessa na frente dos filhos. E aí passou, isso foi semana passada, e ele foi lá se entregar para a polícia hoje, dizendo que não é um monstro. Não é um monstro. Então, precisa ter uma sensibilidade. Nós estamos no mês de agosto, que é conhecido como Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra as mulheres. Às vezes, você pode pensar assim, eu não gosto muito dessas pautas clichês que todo mundo fala, porque é muito legal defender as mulheres. Quem não quer defender as mulheres? Quem vai falar mal disso? A gente sabe que tem alguns políticos que têm um engajamento muito bom nisso e fazem de verdade, como é, por exemplo, o Márcio Nakashima, deputado estadual, que tem um trabalho consolidado nessa linha. Mas eu procuro nem entrar nisso, mas
diante de situações como essa, acho que todos nós homens não temos nem o direito de nos engajarmos numa situação Olha, como acho que essa. nós temos que mudar a pauta para defender os seres humanos, né? Dos seres humanos. Eu acho que o maior predador do ser humano é o próprio ser humano. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa psicopata, doente, né? No pior sentido da palavra. Né? Eu acho que um dos caminhos, nós que somos homens, primeiro é a gente até se reeducar, se for o caso, e uma outra contribuição importante que o homem pode dar para essa questão de combate à violência é educar as crianças, para que elas cresçam não permitindo nenhum tipo de violência e nem aceitando que cometam com elas, no caso as meninas, né? Porque a gente tem nossos filhos meninos, crianças, se também a gente não tem uma educação mais adequada para eles, crescem com esse pensamento de que a mulher é uma propriedade. E aí a mulher depois não quer mais ele, por qualquer motivo que seja. Ou até comete uma traição. Isso é errado, mas pode acontecer. Isso não dá o jeito de você bater, matar, pega suas coisas e vai embora, cara. Acabou. Fazer o quê? Sou do Macedo, mas sigo internado no Padre Bento, Marco Gonçalves. Espero que esteja sendo bem tratado aí, Marco. Bom, fechou, Guto? Fechou, Pedro. Amanhã tem sessão na Câmara Municipal, vamos aguardar. Só um recado aqui do Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele estava lá em Caraguá hoje, né, e gravou um vídeo lá falando que está sendo instalado lá 76 aparelhos de ar-condicionado em cada unidade lá da colônia de férias lá em Caraguatatuba, convidando os sócios do sindicato a fazerem uma visita lá e curtirem o verão, agora com ar-condicionado. E o clube foi reaberto semana passada. Vou falando do Padre Bento, agora lembrei que eu preciso mandar um alô especial, boa noite especial para o Janderson. Eu fui numa clínica médica hoje, ele me atendeu muito bem. Obrigado, Janderson. Olá, produção, rápido intervalo e a Carlinha volta.